Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em vossos corações. É com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal para trazermos aos professores, alunos da EBD e amantes das Escrituras mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2018 as parábolas de Jesus, as verdades e os princípios divinos para uma vida abundante. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe aí o seu joinha e ajude-nos a divulgar a palavra de Deus compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Nós já estamos na lição de número 3, o crescimento do reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está tanto no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 30 ao 32, Mateus 13, dos versículos 31 a 33, Lucas 13, dos versículos 18 ao 19. O nosso textuário é Lucas 17 e 21, uma parte apenas deste versículo que diz: porque eis que o reino de Deus está entre vós. A nossa verdade prática, o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. No primeiro momento, nesta pré-aula, eu quero definir aqui o reino de Deus. Quando começa o reino de Deus? O reino de Deus começa em Mateus, quando Jesus vem. Qual é a realidade do reino de Deus? O início de sua implantação é no Éden, quando Deus faz todas as coisas, entrega o domínio ao homem. Ali Deus está dando a autorização para o homem, para Adão, implantar o seu reino na terra. Este plano ele é interrompido porque o homem desobedece a Deus, cai em pecado, faz aquilo que o Criador falou para ele não fazer, e então, a partir daí, o plano original de Deus é interrompido. Mas Deus, nenhum dos seus planos podem ser frustrados, e Deus já tinha um plano eterno para resgatar o homem e para que o seu reino pudesse ser implantado na face da terra. Então, através de Jesus Cristo, o reino vai ser implantado novamente com a vinda do rei. Quando o rei Jesus vem, ele vem para implantar o reino. É por isso que o apóstolo Paulo chama o Senhor Jesus de o último Adão, porque ele vem para triunfar onde Adão fracassou e implantar o reino na terra. É necessário que nós saibamos que o reino de Deus é uma realidade espiritual, atemporal e física. Espiritual porque ele já estava presente naqueles dias. O Senhor mesmo disse ali em Lucas 17, 21, o reino está entre vós, uma realidade espiritual, uma realidade atemporal que não está condicionada a tempo, porque o reino de Deus é um reino eterno, que está na eternidade e que é trazido aos homens. Então, é uma realidade também atemporal e será, na consumação de todas as coisas, uma realidade física quando o Senhor Jesus Cristo vier novamente a essa terra com todos os seus santos e então ele implantar fisicamente o seu reino. Por isso que é necessário, o reino de Deus é atemporal, é espiritual e é físico. Aqui, nesse texto, Jesus está ensinando que as coisas espirituais não se baseiam em lógicas humanas. O que é grande aos homens pode não ser grande a Deus. Por exemplo, o grão de mostarda aparentemente era nada, mas ele gera uma grande árvore e é este o ensino que Jesus está trazendo. Que o reino de Deus ele não é de aparências, o reino de Deus não é feito de aparências. É por isso que o nosso comentarista ele cita o profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 10, que diz: porque
quem despreza o dia das coisas pequenas, quem despreza o dia das coisas pequenas, no reino de Deus nós não podemos desprezar nada, porque o Senhor, ele não segue a lógica do homem. O Senhor faz daquilo que não é acontecer, e coisas aparentemente grandes para ele são nada. É necessário nós fazermos também uma correlação desta grande árvore com as árvores grandiosas que apareceram no Antigo Testamento. Esta grande árvore aqui nos Evangelhos é o verdadeiro reino de Deus. Um contraste com os reinos do Antigo Testamento que se achavam imutáveis. Por exemplo, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 17, versículo 20 a seguir, até o 24, nós vemos ali uma grande videira. Quem era essa grande videira? Era o rei Zedequias. Ele era a grande videira que seria arrancada e substituída pelo renovo de Israel. Se você olhar para o capítulo 17, versículo 20, diz: estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso no meu laço e o levarei à Babilônia. Zedequias, então, que fora colocado pelo próprio rei Nabucodonosor, ele se rebela e o Senhor o entregará nas mãos do rei da Babilônia. Se você ler o capítulo desde o início, você vai ver que Zedequias era uma grande videira que se achava muito grande, mas que foi substituída pelo Senhor pelo renovo. Versículos 22 e 23 ali é o Senhor Jesus Cristo trazendo o seu reino, um reino que não seria mudado. Também, se nós olharmos para o profeta Daniel, capítulo 4, versículos 10 a seguir, nós vemos ali Nabucodonosor com a sua arrogância, e o profeta Daniel vai trazer as revelações ao rei Nabucodonosor, e a grande árvore que há ali no sonho do rei Nabucodonosor é ele mesmo que seria arrancado. Então, devido à sua arrogância, soberba, Deus estaria cortando esta grande árvore que era Nabucodonosor, e ele seria tirado de entre os homens. Versículo 25 do capítulo 4 de Daniel diz isso, e estaria com os animais, viveria como animal. Ele era uma árvore grande, mas que seria arrancada. Voltando ainda para Ezequiel, capítulo agora 31, nós vemos o Senhor falando com o Egito. Ele está falando com o Egito, mas está usando a Assíria como exemplo. A Assíria era uma grande árvore. Capítulo 31 de Ezequiel, versículo 3, eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos. Mas o Senhor vai falar aqui que a Assíria foi arrancada. Era grande aparentemente, mas foi arrancada. Então nós vemos que esta grande árvore, que nasce aqui de um pequeno grão de mostarda, ela faz um contraste com esses grandes reinos do passado. Então nós estamos falando de um reino inabalável, imutável e eterno, um reino que está em crescimento. Desde que o Espírito Santo foi enviado à igreja em Atos 2, este reino está em crescimento. O reino de Deus não é somente a igreja faz parte deste reino. O reino engloba muitas coisas, e isto teria que ser um estudo muito profundo para a gente falar a respeito desses detalhes. Mas a igreja é a agência do reino e ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. Então, desde Atos 2, este reino está crescendo através da igreja. Uma pergunta que nós fazemos aqui e é respondida no tópico de número 3 é: quem participa deste reino em crescimento? Como participar? Quem participa deste reino? A primeira resposta é quem toma uma decisão, quem é regenerado, quem nasce de novo. Aquele que nasce da água e do Espírito passa a participar também deste reino em crescimento. Quem participa deste reino? Quem tem um relacionamento com Ele, com Deus, um relacionamento genuíno.
Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, somos lavados no sangue de Jesus, nós passamos a viver a plenitude do relacionamento com Deus, tal qual Adão vivia lá no Éden antes do pecado. Nós podemos entrar no Santíssimo Lugar e falarmos com Deus através da oração, falarmos com Ele através da nossa adoração, do nosso louvor, e sabermos que Ele está presente, temos acesso direto a Ele. Então, quem participa desse reino em crescimento? Quem foi regenerado e quem tem um relacionamento genuíno com Ele. Também quem caminha com Cristo, mesmo tendo de viver aqui na terra uma vida de renúncia. Então, enquanto nós aguardamos a vinda do Filho do Homem, enquanto nós aguardamos o arrebatamento, nós que fomos regenerados, nós que temos um relacionamento com Ele genuíno, nós temos que viver uma vida de renúncia, abrir mão de nossos sonhos, desejos e vontades para viver a vida de Cristo em nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz: agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo falando aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então este reino está em crescimento e é muito fácil entrar neste reino porque a porta está aberta e o preço foi pago, que é o preço do sangue de Jesus. Que esses poucos conceitos eles sirvam aí para enriquecer a sua aula neste domingo.